Bem, amigos da Rede Globo, estamos ao vivo para a gravação de mais um vídeo. O título do vídeo hoje é os 10 top Coringas Live Action. Coringas Live Action. Nossa, que chique, Live Action. Estamos gastando vez hoje. Fala galera, aqui é o Marco Mesquita. E eu sou o Kleuber. Nós somos do canal Nerd Belt. E hoje a gente vai falar sobre os 10 top Coringas Live Action. Roda a vinheta. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre os Coringas, né, do live action. Nós somos apaixonados por Batman e, consequentemente, apaixonados pelo Coringa também, que é o maior e melhor vilão de todos os tempos dos quadrinhos, dos filmes, pelo menos a nossa humilde opinião, né? E a gente vai falar desse vilão tão icônico que tem atrapalhado um pouquinho só a vida do Homem-Morcego, né? Assim, com várias ações, várias coisas que fizeram com que ele sofresse um pouquinho na pele o que é ter um inimigo tão difícil e tão poderoso. Tá bom, então a gente fez uma lista legal. Foi baseado em IA essa lista também? Criada com a ajuda da IA, não? Eu pedi uma ajudinha só da IA, né? Não totalmente, mas eu fui mudando a ordem, né? Eu acho que a IA é boa, né? Você ainda lembra de coisas que às vezes a gente não lembra. É verdade. Muito bem, então tem alguns Coringas aqui muito interessantes. Eu confesso que alguns deles eu não conhecia. Meu amigo Marco me mostrou alguns Coringas bem legais e alguns que apareceram bem rapidamente em alguns trechos de filme ou de série no finalzinho, não mostrou muito, não teve muito tempo de tela. Mas os top 3 Coringas, eu acho que todo mundo conhece muito bem, talvez os top 4 Coringas aí, e vocês vão gostar dessa lista, né? Então vamos ao top 10. Top 10 Coringas, né? Então vamos ao número 10. É um Coringa que não foi acreditado, da série Titãs, de 2021. E por que esse Coringa foi escolhido, né? Porque ele aparece apenas na cena do assassinato do Jason Todd. Isso mesmo. Então... Que é o Jason Todd. É o segundo Batman. É o segundo Robin. É o segundo Robin, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, pra quem gosta dos quadrinhos, né, pra quem acompanhou a série dos Titãs, acredito que na terceira temporada aparece a icônica cena que é tirada lá dos quadrinhos mesmo, da saga Morte em Família, que foi muito conhecida nos anos 90, em que o Jason Todd, que é o segundo Robin, acaba morrendo nas mãos do Coringa, né? Na época, gente, não sei se todos conhecem a história, houve uma votação. O personagem do Jason Todd estava muito em baixa nos quadrinhos lá nos Estados Unidos. E daí eles fizeram um sistema de votos nos Estados Unidos e deixou na mão dos fãs se o Robin iria morrer ou não iria morrer. E os fãs votaram que ele iria morrer. Não gostavam desse Robin mesmo, né? A internet quer ver sangue. Na época nem internet, né? Não era nem internet. Era cartas mesmo. Então o pessoal votou lá pro Robin morrer. E daí ele morreu nessa história, né? Morte em Família, foi bem trágica a morte dele, né? Todo mundo sabe que depois ele volta como Capuz Vermelho, ele fica um Robin, ele evolui, né? Não é mais Robin, mas se torna um personagem muito querido por muita gente. Tem muitos fãs, inclusive eu sou fã do Capuz Vermelho também. Então, na série, eles tentam homenagear essa fase, essa parte dessa morte dele e mostram um Coringa, na verdade, uma silhueta apenas do Coringa e a risada icônica dele com o famoso pé de cabra batendo no Jason Todd. E daí, essa é a participação do Coringa nessa série. Ele ficou em 10º justamente por isso. O clima é bacana, tem esse clima de terror, nossa, o Robin tá morrendo, mas não teve uma participação, por isso que ele nem é acreditado, porque não teve uma participação assim, uma atuação dele como Coringa. Excelente, então tá explicado. Vai um trechinho aqui da série e dessa cena espetacular. Porra! Tudo isso? Então agora vamos à 9ª posição do nosso Coringa, que é da série Batwoman, Flashback 2021-2022. Nando, por que quem é o Coringa dessa série e por que ele tá aqui? De novo, gente, assim, não tem muitos Coringas live action.
Então a gente teve que caçar, né? E esse Coringa do Batwoman, né? Eu não sei quantas pessoas também assistiram essa série. Eu particularmente não gostei muito dessa série. E assim, assisti porque eu sou fã de quadrinhos, eu gosto mesmo do Batman, do universo dele. E na verdade ele é mais citado na série do que realmente ele aparecer como atuação, né? Ele já estava morto, inclusive, na história, na época da série do Batwoman, né? Que era da CW também. A CW ela foi icônica pra DC, né? Ajudou bastante o Flash com o Arqueiro Verde, mas acho que todo fã concorda que não foi a série de maior qualidade da DC que já existiu, né? Não eram os heróis que tinham muita qualidade. Era gostoso de assistir, era legal, mas faltava bastante qualidade. E bom, vamos então agora à oitava posição. A oitava posição, o ator é o Cameron Monaghan. Eu acho que é assim que fala, Monaghan. Eu acho que essa é a pronúncia, né? Tá bom, ele é da série Gotham de 2014 a 2019. Esse Coringa eu me lembro dele, eu me lembro desse rapaz, ele era bem jovem, né? Sim. Cabelo liso, lá bem laranjado pra trás, assim, eu acho, né? Isso mesmo. Ele tinha uma cara de Coringa realmente, né? Sim. Assim, ele acabou fazendo 2 papéis na série, dos irmãos gêmeos, né? Do Jeremiah e do... o outro que era mais famoso, Jerome, né? E assim, foi uma atuação muito digna do Coringa. Mas, por conta de direitos autorais, a série não pôde usar o nome Coringa. Então, assim, foi mais uma homenagem mesmo, foi ele com os trejeitos do Coringa, ele realmente atuando como se fosse Coringa, mas não podia usar o nome Coringa. Então, ele também ficou nessa posição, na oitava posição, não porque fosse um Coringa ruim, porque ele foi muito, muito bom mesmo. Ele atuou muito bem, mas por não ter usado realmente o nome, por não ter esse direito, os direitos autorais para utilizar o nome, isso prejudicou bastante até na posição aqui. Mas ele foi ótimo, Coringa é um dos que eu mais gosto da atuação. Eu também gostei, o pouco que eu vi dele, eu gostei muito da atuação dele. Fiquei surpreso na época. Então agora vamos à nossa sétima posição. O nosso sétimo Coringa é o Andrew Carnegie. Acho que é assim que fala. Ele é de Batman. É um live action curto feito por fãs. Chamado Batman Dead End de 2003. E impressionante, gente. Eu pude ver esse pequeno filme que tem disponível no YouTube para quem quiser assistir. A gente vai colocar um trecho aqui. Mas extremamente impressionante. What's the matter, freak? Can't take a little joke? Muito bom mesmo. Na verdade, o Kleber tinha me falado que ele não tinha assistido ainda. E um pouco antes da gente gravar esse vídeo aqui, a gente parou um pouquinho e foi assistir. Não é um vídeo longo, não é curto, um filme bem curto, mas é um vídeo feito por fãs, né? Mas que com qualidade profissional, né, Kleber? Qualidade profissional em todos os detalhes. Aproveita que tá fresquinho na sua mente. O que você achou do filme? A primeira coisa que me impressionou foi o Batman. Porque ele tá usando um uniforme muito clássico e um uniforme que não é uma armadura, igual a gente vê nos outros filmes, que ele faz uma armadura de Kevlar com não sei quantas camadas à prova de bala. Não, é aquele Batman com roupa de tecido apenas, bem clássico. E que me lembrou, e eu comentei isso com o Marco hoje, não me lembrou o Batman que foi desenvolvido pelo Alex Ross, que é um pintor famosíssimo e que faz vários HQs famosas, como O Reino da Manhã, quem conhece O Reino da Manhã, ou Liga da Justiça Definitiva, que eu até tenho aqui o Liga da Justiça Definitiva. Inclusive uma das artes que o Alex Ross fez é o do Superman também, que ele é aquele Superman dessa Liga da Justiça muito mais realista, né? E é esse aqui também, que é esse quadro de Superman. Pra quem não sabe, foi o Kleber quem pintou esses quadros aqui, gente. Eu adoro pintar. Esse aqui foi uma das obras aqui que eu fiz. Uma releitura desse artista fabuloso que é o Alex Ross, né? Que eu gosto muito. Eu vou colocar um trechinho do Alex Ross falando como foi o desenvolvimento desse Batman com roupa de tecido, e que eu achei muito fiel aos quadrinhos, e que essa curta-metragem também fez igualzinho, parecia uma obra do Alex Ross ali na tela. Everything about it is trying to sort of influence the idea of Batman
in this grounded costume that seems to be made of fabric, and that he's wearing real things, and he seems like he's not so removed from the world you know in terms of how much of an apparatus he has to his whole aesthetic, but in fact it's more of a man running around with his fists rather than a lot of armor. O Coringa se destacou demais, ele fez um ótimo... Ele aparece durante pouquíssimo tempo, mas o tempo que ele participa do filme, ele tem uma atuação digna de Coringa, então... Eu adorei a participação dele, achei muito boa mesmo, né? Achei inacreditável aquele Coringa, porque é idêntico ao dos quadrinhos, né? Isso mesmo. Muito bem, agora vamos à 6ª posição, nosso 6º Coringa. E agora eu acho que começa a entrar no campo dos Coringas mais conhecidos, né? Pela maioria da nossa lembrança aí. Em 6º lugar, então, vem um ator famoso de Hollywood agora, hein? Que é o Jared Leto. E ele interpretou o Coringa no Esquadrão Suicida de 2016 e na Liga da Justiça de Zack Snyder de 2021. Marco, por que o Jared Leto está nessa posição, né? E o que você gostou dele? Vamos lá. Como Coringa? Esse tem que justificar bastante. Na verdade, por muita gente, tenho certeza que muitos que estão assistindo que são fãs, vão falar, nossa, mas por que não tá no 10º lugar? Desagradou muita gente. Desagradou muito, né? Controvérsia. E a gente estava conversando anteriormente também, antes da gente começar a gravar, que o Jared Leto, ele é um bom ator. Sim, excelente. Ele é muito bom, só que o Coringa dele não favoreceu. Então ficou assim um Coringa muito forçado, tentaram fazer uma coisa nova. Eu entendo qual era a preocupação do diretor, né, de não ligar, não relacionar a atuação desse Coringa com os Coringas anteriores. Ele quis realmente se distanciar, mas acabou forçando muito, né? E ficou muito diferente, muito estranho. Daí muita gente não gostou da atuação. Eu gostei, mas não acho que foi um Coringa também muito bom, não. Eu concordo com as pessoas que não gostam muito desse Coringa, né? Ele ficou em 6º justamente por isso, porque apesar da atuação não ter sido tão boa e não ter sido o melhor Coringa de todos, inclusive acho até o do Batman Dead End melhor que ele teve mais tempo de atuação, ele teve no Esquadrão Suicida, né? No finalzinho, nas cenas pós-créditos também do Liga da Justiça do Zack Snyder, ele teve um pouco mais de tempo do que o outro Coringa. Então, por conta disso, e por ele ser um bom ator realmente, eu gosto dele como ator. Eu acho que ele mereceu estar nessa lista no 6º lugar. Eu concordo que é um bom ator, concordo que ele foi prejudicado talvez pela visão do diretor, né, de como queria ele desenvolver esse Coringa tão diferente. E foi o Zack Snyder, né, que assim, não no Esquadrão Suicida, mas foi o Zack Snyder quem desenvolveu esse Coringa, né, que era do universo dele. Dentes prateados, tatuagem no rosto, nas mãos, né, tatuagem, tinha um ha-ha-ha na mão. Não foi feliz. Não foi legal. Tá bom, mas a gente ainda continua gostando do Jared. Uhum. Muito bom, então agora em 5º lugar, nosso 5º Coringa é o Barry, mais um nome difícil, né? Keoghan, é isso? Isso mesmo. Barry Keoghan, que é do The Batman, né? Do filme de 2022. Com Robert Pattinson no papel de Batman, certo? Isso mesmo. Então é um Coringa assim também. Ele tá em 5º lugar, mas ele tem potencial para estar entre os primeiros, né? A gente não sabe o que aguarda no futuro, se ele vai atender toda essa expectativa, mas a participação dele, apesar de curta no filme do Batman, foi muito boa. E assim, muito promissora. Então é um Coringa que eu imagino, pelo menos, né, que vai ser um excelente Coringa. Mas só tá na 5ª posição justamente por isso, porque ele não teve muito tempo, a gente não viu muita coisa dele ainda. Mas o que a gente viu, pelo menos o que eu vi, eu gostei muito. Legal. O filme The Batman teve muitas surpresas, né? Eu, por exemplo, quando terminei de assistir o filme, que eu achei muito legal até o filme, né? Um Batman ali em começo de carreira, vamos dizer assim. Mas quando terminou o filme, subiu os créditos, eu acho que eu vi o nome do Colin Farrell no elenco. E eu falei, por que ele tá no elenco e eu não o vi no filme? Assisti o filme inteiro e não vi o cara. Aí eu tive que correr pro YouTube, gente. Eu falei assim, Colin Farrell, The Batman. Descobri que ele era o Penguin. Eu falei, não é possível que ele era o Penguin. Aí eu vi no YouTube, eu até vou colocar um trechinho aqui, do processo de transformação que ele teve, maquiagem, tudo.
E a atuação dele nesse filme também acho que é digna de Oscar, né? Isso não é ótimo, excelente. Tanto que ele teve a série depois, né? Teve a série eu não assisti. Foi excelente, assista, é boa demais. Uma das melhores séries que eu já vi. Mais uma série pra assistir depois de gravar um vídeo. Sim, muito boa mesmo. Mas legal. E o Coringa eu não cheguei a ver muito ele, porque acho que ele teve pouco tempo de tela. Bem pouco tempo, né? Não, né? Que pena. Esperamos que esse universo, esse novo Batman com Robert Pattinson e companhia possam evoluir e trazer um Batman mais experiente, né? E mais parrudo, né? Também, porque o Robert Pattinson é bem magrelo. Mas por enquanto continua ele, né? Até, claro, vai vir outro Batman, mas pro universo novo da DC, mas nesse filme, nessa trilogia que vai continuar, ainda continua sendo o Robert Pattinson. Sim, né? E com a teoria dos multiversos, facilita você ter, né, histórias paralelas com atores paralelos, porque daí a gente viu isso no Homem-Aranha Longe de Casa, Sem Volta Pra Casa. Acho que De Volta Pra Casa? Não lembro. Sem Volta Pra Casa. Sem Volta Pra Casa. Eles conseguiram, com a teoria do multiverso, ter todos os Spider-Man juntos aí que foram pro cinema, né? Muito bem. Então, legal. Vamos lá então, número 4. Esse aqui, o nosso quarto Coringa, é um Coringa mais retrô, vamos dizer assim, mas que eu acho que todo mundo em algum momento já viu esse Coringa na telinha, né? Estamos falando do Cesar Romero. Olha a pronúncia, muito boa. Agora acertei, hein? Cesar Romero. Ele é do Batman de 1966 a 1968. Eu acho que é um excelente ator também, não é? Sim, até mais do que excelente ator. Na época ele era um superstar, né? No cinema, na TV norte-americana. E uma curiosidade é que ele fez o Coringa de bigode, né? Assim, pouca gente notou isso, na época dava pra esconder. Ele maquiava o bigode, acho que colocava uma fita, alguma coisa assim, pra disfarçar, mas ele mantinha um bigode enquanto ele fazia o Coringa, né? Então foi interessante. Os galãs de cinema usavam bigode na época, isso certo? mesmo, então era uma marca dele, então ele não queria tirar, ele não tirou realmente, mas ele conseguiu mesmo assim atuar. Mas por que ele é tão importante também, Cleber? Porque o Coringa, como a gente conhece hoje, não seria como ele é hoje se não fosse o Romero. Assim, porque ele meio que inspirou o Coringa ser essa figura, esse palhaço do crime, né? Assim, ele foi o primeiro ator a trazer uma interpretação assim um pouco mais vilanesca desse vilão que é tão querido hoje. Mas ele trouxe muitas características que depois foram evoluindo e a gente recebeu os Coringas que a gente tem mais tarde, né? Mas ele foi muito importante pro Coringa no cinema, né? Assim, tem muita coisa que é assim, que começou na TV, começou às vezes no rádio, inclusive Jimmy Olsen, eu tenho uma ideia do Superman, ele é um personagem que foi criado no rádio, e daí eles trouxeram para os quadrinhos e deu certo, né? Então algumas inspirações eles trazem das séries, do cinema também, né? A Arlequina, não sei se você sabia, mas ela foi criada no desenho do Batman. E daí deu certo, trouxeram para os quadrinhos e hoje tem uma personagem excelente também, né? Então é mais ou menos essa a contribuição dele, do Romero para o Coringa. Que foi bacana. Um pioneiro, então. Um pioneiro. E tenho certeza que ele, mesmo com maquiagem, tapando o bigode, ainda assim ficou melhor do que aquele Superman bigodudo que fizeram CG naquela boca de sacola dele lá, que ficou bem ruim, não foi? Ficou horrível, né? Ficou horrível. Depois consertaram, mas mesmo assim. Não ficou bom, não. O Henry Cavill, na época, ele tinha um contrato gravando um outro filme que ele tinha bigode e não podia tirar o bigode. Ai. Fizesse como o Romero, né? Colocasse uma fita ali. Excelente. Então vamos agora ao terceiro lugar, pessoal. Esse marcou época. Eu me lembro quando eu era criança, eu assisti Que Coringa Legal. Ele era muito legal. Estamos falando Jack Nicholson em Batman com Michael Keaton, de 1989, certo? Isso mesmo, esse foi outro que contribuiu muito pro Coringa, né? Ele continuou esse tom divertido do Romero, mas mesmo assim ele ficou um pouco mais assustador na interpretação dele, um Coringa que realmente botou bastante medo. Para muitos, ele deveria estar no primeiro lugar aqui dessa lista, e eu entendo.
Sim. Assim, realmente poderia mesmo, ele tem potencial para isso, né? E por conta dessas coisas mesmo. Ele foi um Coringa excelente. Pelo menos para nossa geração foi um dos melhores Coringas que já existiram mesmo. Maybe we can cut a deal. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. Então, em terceiro lugar, a gente achou justo de colocar esse ator tão premiado também, um ótimo ator, né? Sim. Nessa colocação. O que eu gosto do Jack Nicholson é que ele mantém aquele Coringa que é um vilão, que é um criminoso e que é um assassino e que usa arma e que dá tiro, só que com aquela loucura cheia de alegria que é o do Coringa. Ele tem aquela coisa mais cômica, né? Tem. Quem não se lembra daquela cena memorável que ele vai dar um tiro no Batwing que tá vindo voando no céu e ele saca a pistola dele de dentro da calça. Muito bom. E o cano da pistola parecia que não tinha fim. E aí ele dá aquele tiro. Nossa, quem viu isso no cinema, gente? Não, e uma luta dramática que tava tendo com o Batman. E no meio da luta ele tira um óculos, como se não bateria num homem de óculos, né? É muito bom. Muito bom. How childish can you get, huh? You wouldn't hit a guy with glasses on, would you? Huh? Então o Jack Nicholson tinha esse Coringa muito cômico, mas que era muito letal ao mesmo tempo, né? Era assustador ao mesmo tempo. Nossa, dava muita risada, né? Exato. Bacana. Muito bem, então vamos agora ao número 2. Nosso segundo Coringa da lista. Estamos chegando aí ao primeiro. Acho que todo mundo já imaginou quem são os dois primeiros da lista, né? Em segundo lugar, estamos falando dele. Premiado ao Oscar, Joaquin Phoenix, Joker, de 2019. E depois, no famigerado Folie à Deux, de 2024, que é a continuação que foi um flop danado. Exatamente, então a gente tem dois extremos, né? O primeiro filme que foi um sucesso, né? Assim, não foi um filme muito caro de ser produzido, e foi um sucesso extremo, né? Assim, todo mundo gostou bastante. E daí veio o segundo, que era na verdade um caça-níquel, né? Hollywood gosta de ganhar dinheiro, e eles falaram, a gente ganhou muito dinheiro lá com o primeiro Coringa, vamos fazer agora um 2, vamos assistir. O que eu senti desse segundo filme é que nem o diretor e nem o ator estavam muito afim de fazer o filme, uma continuação. Porque o primeiro foi muito bom. Sim. Muito bom. E eles sabiam que não dava de manter a qualidade. E o roteiro, acho que foi mal elaborado também, né? Uhum. Acho que a premissa do roteiro, do que eles queriam pregar com o filme, acho que não era o que o público queria ver, né? Também. Eles queriam pregar um Coringa arrependido de ser um criminoso, que diz que ele não queria matar ninguém, nem fazer o mal a ninguém. Mas quem conhece o personagem, que deve ser eterno e tem que ser mantido como um personagem eterno na mente das pessoas, é aquele personagem que é um criminoso e que não tem... Assim como o Batman é um herói e não vai deixar de ser um herói, o Coringa não vai deixar de ser um criminoso. Isso mesmo. Sem contar que foi um musical, né? Sem contar isso. E daí, por causa disso, eu nem me atrevi a assistir, eu confesso. Já estragou ali, né? Não faz muito sentido. Não que musicais sejam ruins, mas não fez muito sentido transformar o segundo filme do Coringa num musical. Pelo menos não pra mim. Lady Gaga também, não sei, viu? Eu gosto das atuações da Lady Gaga, mas é claro, o filme nada foi bom no filme, então eu acabei não gostando também dela, mas não pela atuação, ela é uma ótima atriz, eu acho, pelo menos. Sim. Mas o filme não foi muito legal, não. Tem um meme que quando você tá assistindo o filme, começa os personagens a cantarem, a pessoa tira o fone do ouvido, desiste de assistir o filme. Acho que tem muita gente que é assim, né? Sim. Muito bem. Pessoal, chegamos ao primeiro lugar agora, hein? Que rufem os tambores. Em primeiro lugar, vocês já devem saber quem é. E eu vou tentar acertar a pronúncia, porque às vezes eu erro. É o Heath Ledger. Muito bom. Falecido, que recebeu
homenagem, o Oscar póstumo, né? Por causa da atuação que ele fez nesse filme. A gente já falou dele no último vídeo. E ele foi o Coringa de The Dark Knight, né? O Cavaleiro das Trevas de 2008. Também considerado um dos melhores filmes de herói de todos os tempos. Na nossa humilde opinião, o melhor filme de herói de todos os tempos. O que você pode falar, Marcos, sobre a atuação do Heath Ledger? Então, primeiro eu lembro quando ele foi escolhido para ser o Coringa. Mas o que teve de gente reclamando? Nossa, como reclamaram desse ator ser escolhido? Por quê? Porque ele tinha feito um filme... Papéis fofinhos, isso, né? papel em filmes românticos, né? Coração de Cavaleiro. Também, aquele Brokeback Mountain, né? Brokeback Mountain. Que esse aí já trouxe um... Assim, o pessoal, nossa, eu não quero esse cara. Homossexual. Ai, que delícia! Eu não queria muito. O que mais? Ele também fez, acho que... As 10 coisas que eu dei em você. Exato, as 10 coisas que... É um ator australiano, se eu não me engano. Mas muito dedicado. Assim, um cara muito dedicado. Todo mundo fala assim que realmente para ele fazer o Coringa, ele fez um laboratório muito profundo. E já ouvi casos de que muito do que aconteceu com ele depois disso veio dessa dedicação dele. Ele realmente se aprofundou no personagem, ele agia como personagem. Então, algumas pessoas dizem, né, algumas notícias falam que ele realmente incorporou o Coringa durante aquela época. Sim, eu acho que é um ator que era conhecido por ser, quando era mais jovem, ter se destacado em Hollywood pela qualidade de sua atuação, mas também pela sua beleza como ator, né? E de repente ele fazer um papel que aí não tem nada de bonito no papel, né? Porque o Coringa não é nada belo, né? Mas eu soube de uma história sobre ele que ele mesmo quis fazer a maquiagem dele. Ele não usou maquiadores de Hollywood nem nada disso, porque ele disse que se ele era o Coringa e o Coringa ele teria que se maquiar, se o Coringa fosse real, ele faria a própria maquiagem dele. O Coringa ele não teria uma equipe de maquiadores para fazer a maquiagem dele, então ele tinha que se maquiar também, para vocês verem o nível de entrega dele. Existe uma teoria de atores que são atores viscerais, né? Os atores viscerais, eles não só interpretam aquele personagem, eles acabam sendo aquele personagem, né? Na cabeça deles, eles imaginam o personagem e acabam agindo como aquele personagem, sentindo o mundo como aquele personagem, né? E eu acho que o Heath Ledger, ele acabou entrando nessa vibe de uma atuação tão visceral que depois ele ficou deprimido, né? Eu acho que ele tomava comprimidos e tudo mais, o que levou ele à morte, né? Sim. Foi um excelente Coringa, né? Mas parece que custou muito pra ele essa atuação, esse Oscar, né? E depois que saiu o filme, indiscutível. Ninguém mais reclamou, ninguém mais achou ruim a escolha, a escalação desse ator pra ser esse personagem, que foi incrível, realmente. Foi incrível, talvez um pouco menos cômico do que os seus sucessores, né? Ainda tinha uma pontinha, né? Tinha um pouquinho. O lance do controle, né? Que foi explodir, algumas brincadeiras, mas realmente foi muito mais sério. Você lembra aquela cena que ele pega o ator Michael J. White, quem conhece os filmes de luta, aí é um dos atores de luta mais famosos que tem. Nesse filme ele era o Gamble, né? Um dos mafiosos. E o Coringa põe a faca na boca dele, né? E diz aquela frase, né, célebre que diz, Why you so serious, son? Né? Por que você tá tão sério, filho? E aí ele rasga a boca do ator, do personagem Gamble lá, mas eles não filmam ele fazendo isso com o personagem, eles filmam o rosto de um outro capanga lá, que faz uma careta, né, de todo mundo sabe o que aconteceu. Essa cena é genial. He turns to me and he says, "Why so serious? Why so serious?" Now, esse Coringa que faz esse tipo de coisa que é tão criminosa, é tão sombria e tem esse toque, e ele fez isso várias vezes no filme, né? Quando ele pega a namorada do Batman, ele conta outra história de como é que ele ganhou as cicatrizes na boca. Na primeira, com o Gamble, ele falou que o pai dele cortou a boca dele, na outra ele fala que ele mesmo fez porque a esposa dele largou ele. Enfim, eu acho que é muito sombrio aquele
Coringa... O humor dele é mais sarcástico, né? Sarcástico. Do que é engraçado mesmo. É mais sarcástico. Como, por exemplo, a cena que ele segura, que é a continuação dessa última que eu falei, mas que ele segura a namorada do Batman, mas que não é a namorada do Batman, não é a namorada mais do Duas Caras lá, né? Do Harvey Dent, né? Do Harvey Dent. E ele tá segurando ela pela janela, assim, né? E aí o Batman fala, solte ela. E ele fala assim, mas que escolha ruim de palavras, né? Vai soltar, ela vai cair lá e ele joga ela. Larga ela. Escolheu as palavras erradas. Do prédio. Então é um humor sarcástico, muito sarcástico. Sim, muito bom, muito bom. E eu acho que merece o primeiro lugar. É isso aí, gente. Então esses são os top 10 Coringas, né? Que foram do live action mesmo, né? Que foram atores, que apareceram nas séries e filmes live action. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Que se vocês têm uma lista diferente, comenta aí embaixo, fala pra gente se vocês mudariam alguma posição, algum Coringa de posição, a gente fica aguardando e a gente vai responder também quem enviar essa mensagem ou essa correção pra gente, a sua própria lista, tá bom? Provavelmente, se vocês quiserem colocar o Jared Leto mais pra baixo da lista, tá tudo bem. Tá tudo, a gente vai entender. A gente vai entender. Obrigado, pessoal. Então, curta nosso canal, se inscreva aí, ative as notificações. Tamo junto. Até mais. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau. Funciona. O que você quer? Pessoal, pra vocês verem como a gente é fã desse Coringa do Heath Ledger, eu tenho aqui o meu famoso bonequinho. Vão brigar comigo dizendo que é bonequinho, né? Como é que diz? Action figure. Direto do AliExpress. Lá vem ele. Why so serious? Why so serious? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.